E aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Só para avisar aqui que a semana passada não deu para mim postar vídeo por complicações que eu tive na semana, né? Mas agora tá aí, tem os dois capítulos, né? Que vai dar um tempinho bom para vocês. É isso aí, curta o vídeo, deixa aquele like e é nóis. Falou! Ao ver sua arma ser destruída em fragmentos sob uma força imparável, os olhos de Lu Shen se arregalaram de horror. A arma espiritual de nível médio que era seu orgulho despedaçou-se completamente, e Lu Shen desmoronou por inteiro. Ele caiu de joelhos no chão da arena, chorando miseravelmente e exigindo que Yi Xuan o compensasse por sua espada preciosa. Ao ver a reação de Lu Shen, o árbitro perguntou confuso se ele desejava continuar a partida. O medo superou até mesmo o arrependimento. Com lágrimas brotando nos olhos, Lu Shen gritou apressadamente: "A espada acabou! Eu não vou mais lutar! Eu aceito a derrota!" O árbitro ergueu a mão e sua voz ecoou por toda a arena ao anunciar que a vitória final pertencia a Yi Xuan da King Chong High School. Olhando para os fragmentos espalhados de sua espada, Lu Shen chorou enquanto soltava um suspiro de alívio. Ele sabia que havia acabado de escapar de uma calamidade. Um arrepio percorreu sua espinha ao imaginar que se o golpe anterior não tivesse sido direcionado à espada, mas ao seu corpo, talvez tivesse desaparecido sem deixar sequer um osso para trás. Yi Xuan permaneceu parado. A aura aterrorizante ao seu redor já havia se dissipado, mas a frieza permanecia. Aos olhos de Lu Shen, a expressão de Yi Xuan era extremamente estranha. Talvez ter se rendido por iniciativa própria tenha sido a única maneira de preservar um resquício de dignidade. Essa vitória esmagadora deixou Shu Lingwen incapaz de acreditar no que via. Ela ainda não conseguia entender como alguém como Yi Xuan poderia realizar algo assim. Em um instante, um pensamento passou por sua mente. Devia ter havido trapaça. Concluiu que Yi Xuan recorrera a meios desprezíveis apenas para ganhar a chance de enfrentá-la na final. Enquanto isso, o diretor Xiao Ming da King Chong High School mal conseguia conter a alegria. Ele saltou do assento, comemorando de forma exagerada, já que as duas primeiras posições do torneio pertenciam à sua escola. Aproveitou imediatamente a oportunidade para se gabar de que o feito de hoje era inteiramente resultado de sua orientação incansável aos alunos. Em outro canto, o diretor da escola rival rangeu os dentes de fúria, alegando que Lu Shen só perdera porque subestimou o oponente, permitindo que um desconhecido como Yi Xuan aproveitasse a oportunidade. Nos assentos VIP, as figuras de alto nível das três principais universidades observavam toda a situação com expressões contrastantes, criando uma atmosfera tensa. Em especial, Qin Yan, reitor da True Martial Academy, sentia-se profundamente humilhado. Não posso aceitar que os alunos que tanto estimei das escolas de elite tenham sido varridos por um mero açougueiro. Ao lado dele, a reitora Lu Jinghia também concordou, acreditando que a vitória de Yi Xuan devia ter sido resultado de algum tipo de truque. Na final, o verdadeiro rosto dele certamente será exposto. Contudo, Qin Yan balançou a cabeça em discordância. Não creio, sinto que Yi Xuan possui um grande potencial. Deixando de lado as discussões nas arquibancadas, a apresentadora começou a animar o ambiente, anunciando que a tão aguardada final estava prestes a começar. Seria um confronto interno da King Chong Academy, Shu Lingwen contra Yi Xuan. Abaixo do palco, Yi Xuan avançou silenciosamente, sua figura solitária diante de milhares de espectadores em êxtase. Naquele momento, eles já não o desprezavam como antes. A apresentadora rapidamente apontou o microfone para Shu Lingwen. Como aluna excepcional da King Chong High School, você tem algo a dizer ao seu oponente? Com um sorriso travesso, ela ainda provocou rumores. Vocês dois já foram amantes? A pergunta imediatamente incendiou uma onda de debates nas arquibancadas. Alguns acreditavam ser uma história romântica, dois indivíduos poderosos nutrindo sentimentos um pelo outro. Outros insistiam que Shu Lingwen havia abandonado Yi Xuan após seu despertar, e que ele treinara como um louco desde então apenas para persegui-la. Um espectador chegou a se emocionar às lágrimas. Que dedicação incrível, cultivar com tanto esforço por amor. Ao ouvir isso, uma garota gordinha que sempre idolatrara Shu Lingwen gritou furiosa. Yi Xuan não passa de um sapo cobiçando a carne de cisne. Vive assediando Shu Lingwen em público. Quem sabe que truques nojentos ele não faz pelas costas de todos?
Outras mulheres concordaram, expressando indignação e preocupação com a segurança da deusa Shu Lingwen. A discussão sobre o suposto relacionamento entre os dois tornou-se cada vez mais intensa. Quanto a Shu Lingwen, ela estava completamente imersa naquela farsa. Pegando o microfone, declarou solenemente a Yi Xuan: "Nós nunca poderemos ficar juntos." Diante daquele monólogo melodramático, Yi Xuan apenas ergueu a mão friamente, sinalizando para que ela parasse. "Podemos começar a luta agora?" Ser interrompida só deixou Shu Lingwen ainda mais irritada. Suas ações não só não conseguiram atrair minha atenção, como me deixaram ainda mais enojada. "Desista!" Yi Xuan levou a mão à cabeça, o rosto cheio de cansaço e impotência, como se estivesse lidando com alguém pouco normal. Os espectadores que acreditavam na história romântica começaram a torcer por ele. "Pelo menos ele tentou. Continue!" Ao ouvir os aplausos direcionados ao oponente, Shu Lingwen olhou para a multidão com desdém. "Um bando de palhaços!" Ela declarou que provaria sua atitude com ações. Ignorando completamente o drama dela, Yi Xuan virou-se novamente para o árbitro. "A luta pode começar agora?" Finalmente, o árbitro anunciou em voz alta que a final havia oficialmente começado. Ainda assim, mesmo com o início da luta, Shu Lingwen continuou seu discurso. "Você usou meios desprezíveis para vencer, gastou tanto esforço só para subir ao mesmo palco que eu. Droga!" A paciência de Yi Xuan havia chegado ao limite. Ele rugiu e avançou como um raio, envolto por uma aura assassina carmesim, determinado a encerrar aquele monólogo imediatamente. Quando Shu Lingwen terminou sua frase, Yi Xuan já estava diante dela. Sua velocidade a encheu de medo. Incapaz de desviar, ela recebeu como resposta um tapa violento que atingiu diretamente seu rosto, despedaçando completamente sua atuação autocentrada. O golpe repentino e poderoso lançou Shu Lingwen pelos ares, como uma pipa com a linha cortada. Sem qualquer força para resistir, ela caiu de rosto no chão da arena. Seus cabelos azuis ficaram desalinhados, e sua imagem de deusa fria desmoronou em um único segundo. A arena mergulhou em silêncio. Os espectadores ficaram boquiabertos. O que acabou de acontecer? Ninguém conseguia acreditar que Shu Lingwen havia sido arremessada com um tapa por Yi Xuan. Tremendo, ela se apoiou para se levantar. Gotas vermelhas começaram a escorrer de seu rosto e cair no chão, prova de que aquilo era real, revelando uma humilhação impossível de esconder. Ela ergueu o rosto, uma das bochechas já estava inchada, sangue escorrendo da boca e do nariz. Seus olhos estavam cheios de confusão e fúria. "Você ousou me bater?" Do outro lado, Yi Xuan apenas sacudiu a mão com a qual havia atingido, como se tivesse tocado em algo sujo. Com um sorriso de escárnio, provocou: "Está se sentindo melhor agora?" A raiva incendiou os olhos de Shu Lingwen. Ela rangeu os dentes e sibilou seu nome sílaba por sílaba, o ódio estampado em seu rosto inchado. Mesmo nessa situação, sua ilusão não diminuía. "Você fez isso por ódio, por não aceitar que eu o rejeitei." Ao ouvir aquilo, Yi Xuan não aguentou mais, cobriu o rosto com a mão e perguntou exasperado: "Eu realmente preciso perguntar, você é mentalmente doente?" Essas palavras foram como jogar óleo no fogo. "Pare de fingir." Shu Lingwen sacou sua espada e toda sua aura mudou. Ela segurou firmemente a lâmina. Uma corrente de frio intenso começou a irradiar de sua ponta. "Admito que você melhorou um pouco, mas ainda está longe de ser suficiente." Seus olhos brilharam intensamente, levando a humilhação ao limite. Ela declarou: "Terei que usar minha técnica suprema." Uma enorme bomba de energia gélida irrompeu completamente seu corpo. Shu Lingwen ergueu a espada bem alto e bradou o nome de seu movimento mais poderoso: Espada do Lamento, Dragão Gigante de Gelo. Com os olhos ardendo de fúria, Shu Lingwen avançou contra Yi Xuan, convencida de que ele a havia forçado a usar aquele movimento. A espada de gelo em sua mão estava preparada para o golpe final. Em um instante, a energia espiritual se condensou em um gigantesco dragão de gelo. Ele rugiu ferozmente e disparou diretamente contra Yi Xuan, com a intenção de devorá-lo. Sua aura aterrorizante cobriu toda a arena. Ao testemunhar a cena, Lu Jinghia levantou-se em pânico.
Shu Lingwen, não seja imprudente, essa técnica colocará um fardo enorme sobre o seu corpo. No palco, diante do dragão de gelo, Yi Chuan não demonstrou medo algum. Seus olhos permaneceram completamente calmos diante do ataque avassalador. Ele saltou levemente para o ar, movendo-se a uma velocidade inacreditável, e avançou diretamente em direção ao dragão de gelo. Para todos que assistiam, aquilo não parecia diferente de um ato suicida. No entanto, aquele salto permitiu que ele evitasse o ataque do dragão. O dragão virou-se bruscamente, abrindo sua enorme boca cheia de presas afiadas como navalhas, tentando engolir a pequena figura de Yi Chuan. Mas Yi Chuan era ainda mais rápido. Ele passou por ele como uma rajada de vento, o olhar firme, totalmente focado em seu alvo. O dragão era extremamente ágil. Num piscar de olhos, suas mandíbulas colossais estavam prestes a engolir Yi Chuan inteiro. A visão fez todos prenderem a respiração, convencidos de que a luta havia acabado. O movimento supremo havia drenado a força de Shu Lingwen. Ela cerrou os dentes, sangue escorrendo pelo canto da boca, enquanto lutava para manter a forma do dragão. Sua mão que segurava a espada tremia violentamente. Sua energia espiritual estava se esgotando rapidamente. Ela estava à beira do colapso. Mesmo assim, com o orgulho de uma prodígio, forçou-se a gritar: "Desculpe, mestre Lu, mas eu preciso vencer esta luta." Ela impulsionou o dragão à máxima velocidade, suas presas afiadas fechando-se na direção do corpo de Yi Chuan. Naquele momento, ela já não se importava se ele poderia morrer com o ataque. Ainda assim, diante do dragão, Yi Chuan permaneceu absolutamente composto. Ele pousou levemente no chão, aparentemente ileso pela aura congelante mortal. Levando a mão às costas, Yi Chuan segurou firmemente seu cutelo de açougueiro, preparando-se para contra-atacar. Nas arquibancadas, Qin Yan observava atentamente. Ficou atônito ao ver que Yi Chuan pretendia enfrentar o dragão de gelo de frente. O diretor Xiaoming gritou alarmado, temendo que Shu Lingwen realmente quisesse matar Yi Chu ali mesmo. Mas então um pensamento astuto cruzou sua mente. Se Yi Chu morresse durante a luta, ele não precisaria pagar a recompensa prometida. Ao pensar nisso, a preocupação desapareceu de seu rosto. Diante do dragão, Yi Chu firmou-se. O cutelo estava fortemente preso em sua mão. Varredura da sombra infernal. Ele disparou como um fantasma. Sua técnica de movimento era tão rápida que o olho nu não conseguia acompanhar, deixando apenas um tênue rastro de luz enquanto se aproximava do dragão. Assim que evitou a mordida, as garras geladas do dragão esmagaram o local onde ele estivera instantes antes, atingindo apenas o vazio. Yi Chu já havia desviado com facilidade e encurtado a distância. Com a habilidade de um mestre açougueiro, desferiu inúmeros cortes velozes como relâmpagos sobre o enorme corpo do dragão de gelo. Ferimento após ferimento surgiu em rápida sucessão. Em poucos instantes, o dragão se despedaçou completamente. Seu corpo, garras e cabeça caíram sobre a arena, espalhando-se em um monte de fragmentos de gelo. Yi Chu pousou suavemente, encerrando sua atuação com naturalidade. Shu Lingwen entrou em pânico ao ver seu maior orgulho destruído. Ela não conseguia acreditar no que via e gritou horrorizada. "O quê? Meu dragão colossal de gelo!" Yi Chu esmagou os fragmentos restantes sob o pé. Apenas um verme chamativo. Pensei que fosse algo impressionante. Não pode ser assim. Isso não pode estar acontecendo. Incapaz de aceitar a derrota, Shu Lingwen uivou loucamente. "Yi Chu, você deve ter usado algum truque sujo." Mas Yi Chu não lhe deu chance de continuar gritando. Uma sombra escura pairou sobre ela quando ele apareceu diante dela. Seus olhos brilhavam em vermelho sangue, sua voz mais fria que gelo. "Você já perdeu." A intenção assassina que emanava dele a fez tremer. Ainda assim, sua arrogância não permitia que se rendesse. "De jeito nenhum, eu não vou perder para você." Smack! Sem dizer uma palavra, Yi Chuan a golpeou no rosto novamente. Seu rosto se deformou com a força do impacto, e sangue fresco jorrou de sua boca como uma fonte. Shu Lingwen ficou imóvel, segurando a bochecha ardente. Era a segunda vez que era esbofeteada. Nunca em sua vida sofrera tamanha humilhação.
Tentou falar, mas a raiva sufocava suas palavras. O olhar em seus olhos irritou Ichuan. Eu disse, a luta acabou. Ele a esbofeteou repetidamente, cada golpe uma humilhação inesquecível. Tin Yan comentou calmamente. Ele derrotou uma gênia com tanta facilidade. Está agindo como se estivesse abatendo uma galinha. Vendo que Shu Lingwen ainda se recusava a se render, o cutelo de Ichuan brilhou com um lampejo mortal. Ele não queria apenas vencer, queria esmagar completamente a vontade dela. Pressionou a lâmina contra o rosto distorcido de Shu Lingwen e rosnou. Se ousar me desafiar novamente, não será uma luta, será uma batalha até a morte. A ameaça destruiu sua última linha de defesa. Shu Lingwen recuou em pânico e gritou apressadamente. Eu me rendo! Eu me rendo! O medo a dominara por completo. O árbitro ergueu a mão. O vencedor da final da Kim Chong High School, Ichuan. A plateia explodiu em incredulidade atônita. Vaias ecoaram enquanto tentavam aceitar aquele resultado absurdo. O campeão deste ano é um açougueiro de porcos? Muitos começaram a cochichar, tentando entender as ações implacáveis de Ichuan. Alguns especularam que, como já haviam sido amantes, o amor agora se transformara em ódio. Outros até admitiram que já desejaram poder dar um tapa em um ex daquela maneira. Na sessão VIP, Tin Yan olhou para Lu Jian e zombou. Diga-me, professora Lu Jian, você julgou mal? Kim Chong-hai claramente tem alguém ainda mais formidável. Por que escolheu Shu Lingwen? Lu Jian se sentiu extremamente incomodada. Você não pretende recrutar Ichuan, pretende? Outro homem comentou, lamentando que a profissão de Ichuan não fosse voltada ao combate. Caso contrário, estaria disposto a recrutá-lo. Tin Yan sorriu. Se vocês dois não estão interessados, então eu também não o recrutarei, apesar de admirar muito seu talento. Então acrescentou com desprezo. Mas não quero que a reputação da Trill Martial Academy seja manchada por um açougueiro de porcos. Para ele, a profissão humilde de Ichuan era apenas uma mancha. Lu Jingya lançou um olhar venenoso para Ichuan e murmurou entre os dentes. Ichuan, você ousou me desrespeitar ao humilhar minha aluna. Entre nós, agora há um rancor irreconciliável. Nesse momento, uma figura apareceu de repente, descendo levemente da seção VIP até o chão da arena. Lu Jingya estreitou os olhos ao acompanhar seu movimento, como se já soubesse quem era. Um jovem de cabelos longos, vestido com trajes tradicionais, pousou diante de Shu Lingwen. A poderosa áurea que emanava dele deixava claro que não era alguém comum. Ele falou gentilmente para consolá-la. Vitória e derrota são coisas comuns, não leve tanto a sério. Apresentou-se. Meu nome é Lin Yu, sou estudante do 2º ano da Sky Vault Academy, no futuro serei seu veterano. Ao ouvir que agora tinha alguém em quem se apoiar, Shu Lingwen segurou a mão dele e choramingou. Irmãozinho Lin Yu, eu posso ter perdido, mas não posso deixar essa humilhação passar. Ela inventou descaradamente uma história. Ichuan me bateu por rancor, porque não conseguiu conquistar meu amor. Ao ouvir isso, os olhos de Lin Yu ficaram gelados. Ele aprenderá as consequências de ofender alguém da Sky Vault Academy. Lin Yu olhou para Ichuan, depois para o árbitro. Ei, a luta acabou, certo? Sim, acabou. Um sorriso assassino surgiu no rosto bonito de Lin Yu. Nesse caso, o verdadeiro espetáculo está apenas começando. Ele ficou diante de Ichuan com arrogância. Temos alguns assuntos pessoais para resolver.